Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 19 de fevereiro, quarta-feira da sexta semana do tempo comum. Então, convido a todos para assim partilharmos a palavra de Deus. Hoje iremos partilhar o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo do 22 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estais vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos deles e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje de São Marcos continua na mesma direção que meditamos ontem, quando Jesus falou do fermento dos fariseus e de Herodes, dizendo que os discípulos eram movidos por interesse e não pela luz sobrenatural da fé. Ele já tinha fé, mas ela era ainda muito fraca. Então hoje, Jesus materializa esse ensinamento numa cura, a cura de um cego de Betsaida. Então, é interessante notar que o relato dessa cura é único. Só São Marcos relata essa cura e dessa maneira. É o que há de especial nesse relato. Então, embora a cura de uma cegueira seja algo comum entre os milagres de Jesus, neste episódio ele faz algo de diferente. Toma o cego pela mão e o leva para fora do povoado. Cospe nos olhos e coloca a mão sobre ele. Esse ato de usar a saliva para curar já aconteceu em outro momento, mas nesse episódio há algo inédito. A cura de Jesus parece ser incompleta. Nosso Senhor pergunta, né? Então Jesus vai perguntar: "Está vendo alguma coisa?" E ele responde: "Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam." A partir desse fato podemos tirar duas conclusões. Primeiro, que ele não era cego de nascença, porque uma vez que estava comparando aquilo que via com homens e árvores, é porque já o tinha enxergado antes. E o segundo ponto, ou seja, a segunda conclusão, é admirável que a cura feita por Jesus não seja instantânea, perfeita, completa, duradoura, como as curas divinas. Mas o que ele quer mostrar com isso? Então perceba que Jesus está querendo, amados irmãos, queridas irmãs, ensinar que muitas vezes, embora tenhamos fé e conseguimos ver, isto é, apesar de não estarmos na completa escuridão, a luz da fé ainda não nos ilumina com clareza. Não por defeito de Cristo, não por defeito da sua luz sobrenatural, mas por incompletude de nossa fé. Então a primeira lição é esta: não basta ter fé, é preciso ser movido por ela e fazer o que Deus nos pede. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, quando Jesus quer nos curar das cegueiras espirituais, ele solicita de nós paciência e confiança. Assim como fez com aquele homem, Jesus aproveita os nossos momentos de oração, nos toma pela mão, nos leva para um lugar tranquilo, cospe nos nossos olhos, coloca suas mãos sobre nós e também nos pergunta: "Estais vendo alguma coisa?" Caros irmãos, queridas irmãs, assim fazendo, ele nos quer assim nos dar a esperança de que já possamos ter uma visão nítida daquilo que ele nos mostra. Às vezes as nossas palavras e ações dão testemunho de que ainda estamos vendo os homens como árvores que andam. Ou seja, tiramos conclusões precipitadas do que vemos e não sabemos distinguir as coisas. Enxergamos os acontecimentos, as pessoas superficialmente, fazemos nosso ajuizamento delas e assim continuamos na cegueira. Jesus, porém, caros irmãos, queridas irmãs, pacientemente nos acolhe,
Jesus nos toca quantas vezes precisamos e aos poucos nós vamos enxergando todas as coisas com nitidez. Portanto, o Espírito Santo nos retira do meio do problema e nos faz ver as coisas e os acontecimentos com os olhos da fé, iluminando a nossa inteligência e nos dando discernimento para que possamos voltar ao nosso lugar e agir conforme a vontade de Deus. Portanto, a cada dia o Senhor quer que nós fazemos uma obra nova, sobretudo, Ele quer fazer em nós essa obra nova. E por isso que necessitamos de cura. Então, meus irmãos, queridas irmãs, faça essa experiência hoje com Jesus. Peça que Ele tire a sua cegueira espiritual a fim de que compreenda melhor o aspecto e o interior das pessoas com que você se relaciona. O Espírito Santo o ajudará a ver tudo em conformidade com a palavra de Deus. Assim seja. Amém. E peçamos ao Pai que possa assim abrir os nossos olhos para que, pela fé, possamos reconhecer o seu Filho Jesus e possa assim nos beneficiarmos da força libertadora que dele provém. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre você, sobre toda a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.